senhores, dando início à audiência pública do projeto de lei 673 de 2021, projeto de lei orçamentária, a LDO, onde vem do governo do Estado e tem como objetivo discutir as receitas, as estimativas de receitas e despesas do exercício financeiro de 2022, sendo fundamental a audiência pública realizada no disposto 48 do artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2004, parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Na composição da mesa, eu, como presidente da Comissão de Orçamento do Estado, convido também o vice-presidente da comissão, deputado Bruno Toledo, para compor a mesa. O secretário da Fazenda, senhor Gerson Santoro. Representando a CEPLAG, o secretário Gabriel Albino Ponciano. Convido também a deputada Flávia Cavalcante, membro da terceira Comissão de Orçamento. Convido também a doutora Jamile Mendonça, representando o Ministério Público. Doutor Carlos Eduardo, representando a Defensoria Pública do Estado. O senhor Abidenego da Guia, representando o TJ. Passar a palavra para o pessoal. Isso daqui não vai precisar mais. Se for chegando alguém, vamos vendo aí. Neste momento, passo a palavra ao secretário da Fazenda, George Santoro, onde irá representar a secretaria. Bom dia, boa tarde a todos. Presidente da comissão, deputado Gilvan, deputado Bruno Toledo, deputada Fátima, demais membros, defensor público geral, meu colega Gabriel, representante da CEPLAG, toda a minha equipe aqui, todos estão participando da audiência pública. Queria agradecer a oportunidade, presidente, de poder apresentar um pouquinho do cenário econômico, como a gente construiu esse cenário dentro da PELOA, como a gente estimou as receitas
que fizeram parte e sustentação para a fixação das despesas por parte da CEPLAG. A gente tem acompanhado um cenário bastante difícil nos últimos tempos, no mundo inteiro apresentando o crescimento da inflação. O PIB, apesar de apresentar um crescimento para esse ano, é já até bastante bom, né? Ele é muito vinculado ao aumento de preços que a gente está vendo não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Infelizmente, o Brasil tem apresentado um desempenho menor que a média dos países da OCDE, dos Estados Unidos, e isso também se reflete nos países de desenvolvimento. Muito pela instabilidade política que o Brasil viveu durante o processo da pandemia e também algumas decisões que foram tomadas ao longo de 2020 e 2021 com grande impacto nas finanças públicas e no déficit público do Estado, do Brasil, né? E aí a gente verifica que, apesar do primeiro trimestre de 2021 o PIB ter dado um bom resultado, a gente já não vê essa situação nos demais trimestres e as estimativas para o ano que vem já apresentam um cenário em vários analistas de mercado financeiro, mercado econômico, de PIB perto de 1 ou até alguns cenários mais duros, menor que 0. Ou seja, uma situação de recessão econômica, o que é agravado pela aceleração da inflação, que no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação vem apresentando um resultado bastante ruim. Ou seja, a inflação do Brasil vem acelerando, a gente tem visto isso no dia a dia, os preços decorrentes a combustíveis, preços decorrentes de energia, vem acelerando, isso tem impacto em toda a economia, parte influenciada pela questão cambial do Brasil. O Brasil hoje tem um câmbio 40% menor do que deveria ter. Isso é pela perspectiva do mercado em relação ao que está acontecendo no país. Isso acaba influenciando nos preços dos commodities que o Brasil e dos preços dos produtos que aqui a gente comercializa. E aí a dívida pública, apesar de ter uma trajetória declinante, né? Ou seja, a dívida pública bruta do Brasil esse ano apresentou um bom resultado, caindo um pouquinho. Havia uma preocupação dessa dívida do país estourar 90% ainda esse ano. Ela deu uma arrefecida. Mas essa trajetória declinante acabou no mês passado, a decisão do Copom de atualizar em mais 1,5% a nossa taxa Selic. Provavelmente a nossa dívida vai ter uma grande aceleração. A estimativa do Instituto Fiscal Independente do Senado, estimando um impacto esse ano ainda de mais de 30 bilhões no estoque de dívida pública federal. Isso acaba refletindo também no custo de endividamento de estados e municípios que têm com a União, no caso dos estados que tem a Lei 9496, que é a maior parte da dívida do estado de Alagoas, a dívida é totalmente atrelada à Selic. Isso tem um impacto bastante significativo no serviço da dívida, que a gente está estimando um impacto de pelo menos um crescimento em 20% do serviço da dívida para o ano que vem, devido a esse aumento da taxa de juros. Se a taxa de juros continuar piorando, e tudo leva a crer que é a última âncora fiscal que o Brasil está usando, nem fiscal, é uma âncora monetária para suportar um problema fiscal, a gente vai ter ainda um crescimento, e aí as taxas de juros futuras, hoje você só consegue aplicar já títulos públicos com vencimento mais longo, já estão com 12,35% a taxa de juros, ou seja, a gente tem aí uma perspectiva de mercado de ainda crescer a taxa de juros do Brasil até o final do ano. Já há consenso de bater 10% a Selic, o que vai encarecer ainda mais esse serviço da dívida dos estados e municípios. Alguns estados que têm dívida em dólar, Alagoas tem dívida em dólar, moeda estrangeira, apesar de ser uma proporção bem pequena, a gente só tem 20% do nosso estoque de dívida em dólar.
também está sofrendo o impacto da desvalorização do real frente ao dólar, né? Esse ano de 2021, vem desde 2020 essa trajetória, já foi uma desvalorização quase superior a 50%, e isso também vai ter impacto no serviço de dívida do ano que vem. O resultado primário da União vem crescendo, e ele na verdade, o resultado primário do governo central, ele é composto de resultado primário da União e dos estados e municípios. Os estados e municípios, de janeiro a setembro, apresentaram o maior resultado primário da história brasileira. Desde 91, o acumulado de janeiro a setembro, que os estados e municípios, foi superior a 90 bilhões de reais, o que ajudou em muito o resultado da União, e puxou, né, positivamente o resultado da União a partir do resultado dos estados e municípios. Esse cenário a gente acredita que não vai se repetir para os próximos anos. Ele é fruto, como eu falei aqui na reunião da LDO, de um excesso de recursos que a União implementou em 2020 para estados e municípios para suportar a Covid, e também de uma redução de despesas que a gente viveu nos estados e municípios pela nova forma de trabalhar que teve que ser implementada pelo home office e a redução de serviços públicos prestados na maioria dos estados e municípios. Mesmo com o aumento dos gastos de saúde, a gente teve algumas reduções significativas de gastos e isso está ajudando o resultado primário. Ao mesmo tempo, isso joga para o futuro, ou seja, para 2022 e 2023, um problema para o final do mandato e início do próximo mandato, que é o problema das despesas comprimidas. A gente tem saúde, em que ficamos muito tempo sem fazer procedimentos de alta e média complexidade. Os custos dos insumos, devido à inflação, todos aumentaram. A gente tem massa asfáltica aumentando mais de 40%, preços de remédios, de colaterais, tudo isso foi aumentando ao longo de 2021, puxado pelos principais indicadores de preços da economia brasileira e também do mundo também, né? Isso não é um movimento brasileiro só. Então a gente acredita que nos próximos anos nós vamos ter um cenário de aumento de custos. Nós tivemos a Lei Complementar 173, que impedia os reajustes de salário de servidores até dezembro desse ano, e a partir de janeiro não tem mais nenhum tipo de impedimento em relação a dar aumento para servidor público. Nós vamos ver na frente, daqui a pouco, uns gráficos, os efeitos desse processo são efeitos bastante impressionantes no grosso dos estados e municípios brasileiros. A taxa de câmbio, já falei, ela vem crescendo assustadoramente nos últimos tempos. Ali está com uma projeção para o futuro, né, de ela estabilizar essa taxa. Ninguém consegue acertar uma previsão de câmbio expectativa. Apesar do Brasil ter uma grande reserva internacional, uma reserva das maiores do mundo, proporcionais ao PIB, ainda assim o mercado não vê o Brasil numa trajetória fiscal sustentável. E por isso acaba desvalorizando nossa moeda, o que dificulta trazer recursos para a economia, e isso vira um círculo vicioso muito ruim para o país. A taxa de desocupação, ou seja, a taxa do emprego, né, melhorou, mas essa semana tivemos a notícia que alguns dados do CAGED estavam com problemas. Então a gente vai precisar esperar as próximas informações do CAGED já ajustadas com essas novas informações para verificar se realmente houve essa melhora da taxa de ocupação, como está apresentando no segundo quadrimestre do ano. Espero que sim, espero que a economia abriu, com a vacinação a gente tem visto praticamente com pouquíssimas restrições ao funcionamento das atividades econômicas. Eu acredito que realmente tenha melhorado a taxa de desocupação, e eu acredito que, apesar de ter tido um ajuste metodológico recente, ainda assim a trajetória é de melhoria na taxa de empregabilidade da população. A questão do informal sofreu demais na pandemia, a gente sabe disso, a gente vê isso no dia a dia, aumento das pessoas dormindo ao relento. Isso é retrato de boa parte das atividades econômicas, da prestação de serviço ter sido praticamente paralisada durante uma boa parte do período
da pandemia, quando estava mais agudo. E aí a gente botou em uma tabela de parâmetros macroeconômicos em que a gente trabalhou para fazer, né, a PELOA. Infelizmente, da PELOA a momento atual, que quando essa casa vai apreciar a PELOA, esse cenário econômico que o Focus apontou aí nesse momento, em agosto, ele mudou muito, piorou muito, né? Então a gente usou parâmetros econômicos até melhores do que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente vê claramente aí que quando a gente fez a PELOA, o PIB estava estimado para 2022, né, em 2, né, de crescimento, e hoje o Focus aponta 1,20. A mesma coisa em relação à taxa de câmbio, um cenário piorando, e o IPCA, então, nem se fala, né? A gente trabalhou com 7 de IPCA, e hoje o Focus aponta 9, e já há quem diga que vai bater 12%. Então, é uma situação bem difícil, que vai exigir uma pressão dos servidores públicos por reposição salarial. São 2 anos. Aqui em Alagoas, a gente concedeu a reposição salarial, mas a maioria dos estados e municípios não fez essa concessão de reposição salarial, e isso vai ter impacto até pela aceleração de 2021. A Receita Corrente Líquida de Alagoas vem apresentando uma trajetória bastante robusta de crescimento. A arrecadação tributária em 2021 tem batido todos os meses recorde de arrecadação. Basicamente, isso é puxado pelos preços, como eu falei, um aumento de preços e a volta das atividades econômicas. A gente teve aí no primeiro semestre a cadeia de química e plástico toda voltando a operar de forma normal praticamente. Isso gerou uma grande melhoria nos indicadores econômicos do Estado. A atividade industrial cresceu mais de 100% no período, crescimentos seguidos. A taxa de consumo de energia elétrica no Estado cresceu também, e a gente tem acompanhado isso. Paralelo a isso, a gente também implementou diversas medidas na área de fiscalização tributária que melhorou bastante a eficiência, mesmo na pandemia. A gente queria destacar o trabalho que a gente fez com a UFAL, um trabalho UFAL, FAPEAL e a Cefaz, que ganhou alguns prêmios ao longo de 2020, 2021, que é a implementação do cálculo automático, inteligência artificial, um trabalho de pesquisa acadêmico muito sofisticado, um investimento que apresentou um grande retorno de apuração da arrecadação, principalmente dos produtos que vêm de outros estados para Alagoas. E aí a gente consegue ver esse resultado de uma maneira bastante impactante. Além disso, em 2021, a gente teve alguns resultados que a gente estima, né, o valor que está ali é o estimativo da arrecadação para 2021, decorrente também que a gente fez a venda da folha, alguns ativos que a gente agregou na arrecadação. No próximo ano, esse patamar vai cair um pouco de arrecadação, que essas receitas extraordinárias não vão se replicar em 2022. E aí foi nesse cenário que a gente fez a proposta orçamentária, né? Pode passar? Aí, como eu comentei com vocês, essa despesa de pessoal do Estado vem caindo, é um movimento nacional. De um lado, pelo aumento da receita corrente líquida, a gente apresentou um crescimento substancial. Vocês viram no quadro aí, a gente nos últimos anos praticamente aumentou a receita corrente líquida em mais de 80%. Isso acaba refletindo no resultado do indicador. Ao mesmo tempo, a despesa de pessoal não teve aumentos além da reposição inflacionária nos últimos 2 anos que fizessem a despesa aumentar. Pode passar? A dívida de Alagoas, a gente continua com a trajetória declinante, é o estado que apresentou a maior redução de dívida do país de 2015 a 2021. Vocês veem a dívida líquida do estado, que é a dívida bruta abatida às disponibilidades financeiras, que no início do governo era 167%, hoje está em 31%. É um resultado que mostra muita solidez fiscal do estado, a capacidade de exposição para endividamentos novos, porque quando você reduz o endividamento e seu fluxo e aumenta a capacidade de caixa, você tem espaço fiscal autorizado pelo Tesouro Nacional a contratar operações de financiamento, que essa casa aqui já aprovou recentemente uma operação de 770 milhões, que a gente está licitando, ainda nem contratou, mas é para deixar
preparado o Estado para fazer investimentos futuros, e a gente tem procurado buscar oportunidades. E aí a trajetória, mesmo tendo contratado duas operações de crédito no período que a gente contratou, a gente ainda assim reduziu o endividamento do Estado de forma bastante substancial. Pode passar? Aí eu estou colocando as receitas tributárias apenas, porque a CEPLAG esse ano fez uma alteração nas demais receitas, e aí depois o Gabriel pode explicar um pouquinho como foi feito isso. Essas receitas foram as receitas que a Fazenda colocou na proposta, e são a gente baseado no que aconteceu na economia, a gente acha que vai acontecer, e a gente tem apresentado um bom resultado, um bom crescimento para a Peloa, o que dá um resultado de receita tributária acima de 7 bilhões e meio de reais, o que dá muitas possibilidades. O FPE também tem apresentado um bom resultado esse ano, e o ano que vem a gente acredita que vai se manter nessa mesma linha. E a gente ali na estimativa do petróleo, a gente foi conservador, mas nós temos informações que a nova operadora, que a partir de fevereiro do ano que vem, a empresa que comprou a Petrobras aqui em Alagoas, ela está com uma meta de a cada ano dobrar a operação. Ou seja, no primeiro ano dobrar a operação, e em 5 anos a gente tem uma produção de petróleo e gás bastante aumentada no Estado, recuperando, talvez, ao maior pico de produção de petróleo e gás que o Estado já teve. Isso repercute não só nas arrecadações estaduais, mas na arrecadação dos municípios, que têm as instalações de petróleo, e isso é um bom resultado. Uma boa perspectiva, inclusive, a gente tem informações que essa empresa e outras empresas estão participando dos leilões de energia que o governo federal está fazendo, e provavelmente, se tudo der certo, o Estado de Alagoas vai receber talvez usinas térmicas aqui no Estado, o que melhorará a nossa capacidade econômica para atrair indústrias. E aí, como comentei ao longo da apresentação, esse cenário econômico do país ainda está instável, a gente está vivendo um momento ainda turbulento, trocou uma parte da equipe econômica recentemente. Eu acredito que esse cenário vai melhorar nos próximos meses. Mesmo assim, a gente vai ter um cenário econômico bem difícil para 2022, um cenário que o PIB e a inflação vão dominar essa discussão, e o aumento da taxa de juros, né, como eu falei, vai fazer que a atividade econômica seja reduzida na sua aceleração de crescimento. E aí a inflação gera aumento de custeio, e a gente já está vendo isso em vários órgãos do Estado, vendo isso também nas contratações federais, nas concessões de serviço públicos e redes estimativas de contratos. E aí a gente também tem algumas mudanças metodológicas que o governo federal tem implementado, que pode impactar nos estados e também nos municípios, que é a revisão da metodologia da avaliação de risco que o Tesouro Nacional está fazendo, que é a CAPAG. Parece que vão publicar uma nova metodologia aderente à emenda constitucional 109, que foi alterada. Com isso, provavelmente, muitos dos estados vão ter revisão da sua classificação de risco. Na nossa visão, a gente acha que vai manter a mesma classificação que é atualmente, que é o CAPAG B, mas muitos estados poderão piorar a classificação de risco. Um outro risco que nós vamos ter que enfrentar, já estamos enfrentando em 2021, e vamos enfrentar em 2022 e 2023, é um desafio de 15 estados da federação e de um número bastante significativo de municípios, que ao longo do tempo apresentou entendimento que despesas de nativos e pensionistas compunham a base da educação dos 25%, e com a nova lei do Fundeb, a nova emenda constitucional do Fundeb, e aí agregando ao problema do piso do magistério nacional, no caso de Alagoas não tem muito impacto, o problema do Fundeb faz com que a gente tenha um desencaixe financeiro muito maior para a área de educação do que tinha no passado. Então, nós estamos falando aí de um aumento de investimentos em educação da ordem de 700 milhões de reais para os próximos anos, consistentemente. E isso vai se apresentar não só em Alagoas, mas em Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e diversos outros estados da federação. Alguns estados o impacto chega a ser 5 bilhões de reais a mais.
Quem não estava organizado, provavelmente não vai conseguir cumprir, e é por isso que o Congresso Nacional está discutindo uma emenda constitucional, já está uma tramitação acelerada, de fazer uma espécie de waiver, né? Ou seja, um perdão para 2021, do não cumprimento dos 25%, mas com a obrigação de cumprir em 22 e 23, o que não foi cumprido em 21. No caso de Alagoas, nós vamos cumprir o gasto obrigatório na forma da nova legislação. É um desafio muito grande. Está exigindo da Secretaria de Educação uma nova reprogramação de gastos. A Secretaria de Planejamento tem colaborado com a educação na montagem desses programas, desses projetos, e que acredito que vão ser alinhados com a necessidade do Estado de melhorar e qualificar a mão de obra do Estado. Acho que vai ser um baita desafio para isso. E agregando todas essas questões, Alagoas não vai ter o problema da questão dos precatórios, porque o Estado não está no regime especial de precatórios. O Estado, desde 2018, a gente já adota o mesmo regramento da União, e o Congresso mesmo votando a medida que está lá no Congresso, que foi aprovada em primeira votação ontem, a gente vai manter ainda a possibilidade de fazer os pagamentos normalmente, porque a regra que está no projeto usa 2016 como parâmetro e atualiza. Hoje o Estado paga a cada ano, o TJ manda para a gente, Tribunal Federal e o Trabalho, não chega nem a 50% do valor que a gente pagou em 2016. Então, provavelmente, e aí a gente tem feito um trabalho muito bom com a Câmara de Conciliação de Conflitos na PGE, que tem evitado virar precatório algumas despesas mais significativas, negociando esse débito e colocando na fila de precatórios em sequência. Isso tem sido um trabalho que ajudou muito o Estado a não ter os meteoros, né, que o nosso ministro Guedes falou na imprensa recentemente, e a gente tem conseguido se antecipar a esse tipo de problema com um certo planejamento. O Estado de Alagoas tem um precatório que foi recentemente expedido, que é o do Fundef, mas a gente não entrou para esse ano. Ou seja, o precatório vai valer a partir de 22 e o Estado deve receber ele em 23. Então, o próximo governo tem um valor acima de 2 bilhões de reais em relação ao precatório do Fundef, mas dependerá de como vai ser aprovada a PEC, que está no Congresso. Então, se a PEC entender, vai parcelar como está hoje, esse precatório do Fundef, ele pode ser parcelado. Então, era isso, presidente. Estou à disposição aí depois para tirar dúvidas que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, secretário Jorge Santoro. Passo a palavra para o representante da CEPLAG e aproveitando, registrando a presença do secretário Fabrício Marques, do deputado Cabo Bebeto e da deputada Jó Pereira. Passo a palavra para o representante. Você ou ele? Representante da CEPLAG. Cadê aqui? Tá ligado, né? Nós vamos aqui passar para o Gabriel, que é o nosso secretário especial de Planejamento e Orçamento, que liderou esse processo interno do orçamento, para fazer a exposição técnica. E, na sequência, vamos estar à disposição aqui, presidente, para fazer um debate aí importante com todos os deputados, todos que estão participando aí conosco. Passar para o Gabriel. Boa tarde, presidente Gilvan. A quem estendo os cumprimentos aos demais parlamentares, deputado Bruno Toledo, deputada Flávia, deputada Jó Pereira, deputado Cabo Bebeto, ao defensor público geral e a representante do Ministério Público, e aos colegas do Poder Executivo, secretário George, secretária Renata e todos os técnicos aí que conduziram esse trabalho. Bem, começando a apresentação, sucintamente, só um resumo do que um resumo sobre a proposta da LOA, né, que ela fixa receitas e estima despesas. Ela estima receitas e fixa despesas. Ela é uma iniciativa do Poder Executivo
conforme a Constituição Federal, e ela tem que ter compatibilidade com a LDO. Esse ano nós tivemos um fato sobre a compatibilidade com a LDO, que a LDO foi sancionada após nós enviarmos o projeto de LOA aqui para a Assembleia. Houve esse problema de cronograma. A peça orçamentária cuida das 3 esferas, né, da esfera fiscal, que é o orçamento do Estado, seus órgãos, fundos e entidades. Cuida da esfera da Seguridade Social, que vai prever as receitas e despesas na área de saúde, de assistência e previdência social. E a esfera de investimento, onde são os orçamentos da empresa em que o Estado detém a maioria do capital social. Nós fizemos um breve resumo do PELOA consolidado. O secretário George já explicou a questão da receita, e a gente teve uma pequena variação de receita da LOA 2021 para o PELOA 2022, uma variação positiva de 220 milhões, porque nós não tivemos esse ano a repetição das receitas extraordinárias que nós tivemos no ano passado, mas isso está sendo compensado, como eu vou demonstrar, com algumas operações de crédito previstas e um aumento da arrecadação de imposto. Pode passar, por favor. Aqui dentro do quadro de despesas por categoria e grupo, nós podemos visualizar que as despesas correntes elas vão ter um crescimento médio de 16,87%, e aí a gente chama atenção o crescimento para a despesa de pessoal. Isso se justifica pelo o reajuste que foi dado para os servidores públicos, a questão também da retirada dos 14%, né, do projeto de lei que foi aprovado aqui, e isso aumenta os encargos sociais, e a questão também dos próximos concursos que estão previstos para o ano que vem, e a gente já fez de maneira a prever os recursos para custear esses novos servidores efetivos que entrarão no quadro do Poder Executivo. Há uma pequena redução, aí foi feito num cenário diferente que o secretário George já apresentou. Havia previsão de redução de juros e encargos da dívida, mas como Alagoas tem o seu estoque de dívida bem controlado, sendo um dos menores do país, pode haver uma alteração do que está previsto no PELOA, em decorrência do cenário econômico, né, brasileiro e mundial. E nas despesas correntes há uma previsão de crescimento de 24,92%. Aí se justifica por 2 questões, basicamente. Primeiro, porque nós estamos prevendo a atividade dos órgãos em pleno funcionamento, não mais na questão da restrição da pandemia. Isso vai vir a aumentar o custeio dos órgãos. E a questão inflacionária, né? Porque a questão inflacionária vai impactar na maioria das aquisições do Estado. A gente está com a inflação aí prevista a passar o limite aí de 10% ao ano, provavelmente. Isso vai impactar bastante aí no custeio da máquina pública. E outra questão também é que, como nós viemos de um ciclo de investimentos que estão sendo entregues pelo Poder Executivo, quando esses investimentos, essas obras são entregues, isso vai impactar no custeio também, né? O investimento depois ele aumenta um pouco o custeio do Poder Executivo. Pode voltar, por favor? Só explicar a segunda parte. Na questão dos investimentos, a redução é explicada pela ausência dos recursos extraordinários que nós tivemos no ano passado, foi da casa de 2,5 bilhões, mas é compensado um pouco com as operações de créditos aprovadas aqui pela Casa Legislativa, que é a operação com o Banco Mundial, o Progestão, e a operação com o BID, que é o Profisco. Em suma, são as 2 principais. Inversões financeiras, há a previsão de aquisição das ações prioritárias da Algás pelo Estado, justifica aquele aumento ali em inversões financeiras, e a amortização da dívida também há uma previsão de um pequeno aumento. E a reserva de contingência ela se mantém em decorrência da previsão legal respeitada, e aí como subiu a uma variação de 220 milhões, e na hora que há a distribuição dos mínimos constitucionais, essa reserva de contingência ela tem uma variação. Pode passar, por favor. Aí a distribuição dos orçamentos por poderes. Na época que nós enviamos o projeto, nós preservamos a inflação que foi publicada no período, mais 1%. E aí isso foi distribuído para todos os poderes, esse índice foi igualitário para todos os poderes,
e aí cortamos um pouquinho ali na carne no Poder Executivo, para que pudesse haver um equilíbrio entre todos os poderes. Pode passar, por favor? Aqui já entrando especificamente no PELOA no anexo do Poder Executivo, aí a variação, como eu já tinha dito, da despesa de pessoal, pelas razões que eu já expliquei, e a variação do custeio também. Por fim, os mínimos constitucionais, eles estão respeitados, né, 25% para a educação, ali a distribuição, né, da despesa pelo Fundeb, os recursos ordinários e as transferências para os municípios. E os recursos também para a saúde foram preservados, né, dentro do mínimo legal. Pode passar, por favor? De 12%, é a maior parte do Fundo Estadual de Saúde. Pode passar, por favor? E aqui é um tópico que nós vivenciamos um fato novo nesse exercício, e aí, como no primeiro ano que nós começamos a executar as emendas impositivas, nós enfrentamos os primeiros desafios, mas graças ao diálogo, né, do Poder Executivo com o Poder Legislativo, o auxílio da Secretaria de Fazenda, o auxílio da assessoria desta casa, nós conseguimos evoluir bastante. Para o ano que vem, está previsto um montante de R$ 4.042.861 para cada parlamentar, perfazendo o total de 109 milhões, né, dentro da vinculação que existe na legislação vigente. E aí eu chamo a atenção para a gente poder melhorar a experiência que ocorreu esse ano. Nós tivemos recentemente uma oficina técnica sobre emendas parlamentares. Gostaria de agradecer aqui o assessor Luna, que viabilizou essa reunião, né, com todas as assessorias da casa, e onde nós ouvimos as indicações de melhoria dos assessores, e vamos ter a agenda aqui no próximo dia 10 e no próximo dia 19, se não me engano, vai ser um plantão que os técnicos da CEPLAG farão aqui na casa, para poder esclarecer dúvidas das assessorias, de forma que nós não precisemos de fazer alterações no decorrer do ano que vem. A gente sabe que o ano que vem vai ser um ano muito curto, né, até aqui para o parlamento, em decorrência das eleições que vão acontecer no ano que vem. A gente quer dinamizar a liberação do ponto de vista técnico e operacional por parte da CEPLAG. A gente sabe que tem a questão do fluxo financeiro, que é conforme o caixa do Estado, mas o que depender do ajuste das emendas pela CEPLAG, a gente pretende evoluir bastante. E esse diálogo está sempre aberto aqui com o parlamento. E aí, nesse sentido de melhorar a experiência das emendas impositivas, nós remetemos essa semana aqui para as assessorias, né, o manual de emendas individuais impositivas para auxiliar as assessorias, onde tem um passo a passo. E aí, como proposição, né, que a gente tirou dessa agenda com as assessorias, foi criar um grupo de trabalho para a confecção da nova instrução normativa. Esse grupo de trabalho vai ter os técnicos dos órgãos que estão executando as emendas de termos de fomento e facilitar a compreensão em relação à legislação das emendas para as organizações sociais. Como eu já havia dito, vai ter essa oficina com os órgãos do Poder Executivo no dia 9 de novembro, em que nós vamos passar para esta casa o nome dos técnicos de cada secretaria, do Estado, para que eles possam esclarecer, né, as assessorias possam esclarecer dúvidas na indicação das emendas. E aí, principalmente, as emendas que apresentaram maior gargalo foram as emendas relacionadas ao repasse de recursos para as associações, organizações sem fins lucrativos. Mas estamos trabalhando para minimizar as pendências que ocorreram esse ano. Por fim, aqui é um diagnóstico de como está a execução das emendas, né? Até a data de ontem, nós já conseguimos pagar R$ 79.600.000 em emenda. Isso daí já foi pago para os municípios, para os fundos de saúde e para as organizações, né, sociais. E a gente já está perfazendo aí 73,8%. A gente espera fechar a semana em torno de 80%, ficando só a questão de repasse para as associações, que depende de um fluxo mais ligado à documentação da própria associação. Os gargalos recorrentes em 2021, que atrapalharam um pouco
essa parte de liberação das emendas. Foram algumas inconsistências na indicação de ordem técnica, que a gente está visando sanar com essas oficinas, com as assessorias. Um alto volume de alterações, e aí, como o cenário vai mudando ao longo do ano, os parlamentares vão pedindo as alterações de algumas emendas, até prevendo a possibilidade de não conseguir executar uma emenda já indicada, aí os parlamentares nos pedem para alterar, e aí a gente leva um pouco de tempo para ajustar isso dentro do orçamento. A documentação das organizações da sociedade civil também, os órgãos estão alegando que tem um pouco de dificuldade, mas estamos atuando com as assessorias também. E a questão das contas bancárias foi resolvida recentemente pela Secretaria de Fazenda, que nos permitiu fazer os repasses para as contas já cadastradas do CIAF. E isso a gente ganhou em produtividade e em tempo de resposta no depósito dessas emendas. No mais, agradecer a atenção de todos aqui presentes, agradecer para cada deputado o contato com as assessorias, que sempre foram prestativos para a gente esclarecer as dúvidas sobre as emendas. Agradecer a Camila, assessora do deputado Bruno, que centralizou a maioria das demandas, né, dos parlamentares, e nos colocar à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e receber também indicações de melhoria nos trabalhos relativos às emendas impositivas. Muito obrigado. Obrigado, secretário George, secretário Gabriel. Faculto a palavra aos deputados que queiram fazer uso. Deputado Cabo Bebeto, deputada Jó Pereira. Vai querer fazer uso? Faculto a palavra ao plenário da Assembleia, a algum dos convidados que queira fazer uso, tirar alguma dúvida com algum dos secretários. Não havendo oradores inscritos, passo Não havendo oradores inscritos, agradeço a presença de todos, secretário George, secretário Fabrício, senhor representante Gabriel, defensor Carlos Eduardo, defensor geral, o Abidenego, representante do TJ, a doutora Jamile Mendonça, representante do Ministério Público, os deputados Bruno Toledo e Cabo Bebeto e as deputadas Jó Pereira e Flávia Cavalcante pela presença. Encerro a sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos que pôde contribuir com essa discussão. Muito obrigado.